Nitidez em 4K, cores amplas e resposta inteligente. Este monitor entrega precisão no dia a dia. Quando o assunto é tela de 27 polegadas em resolução ultra alta, cada decisão técnica muda na forma como você enxerga texto fino, gradações de cor e motion de janelas e vídeos. O tipo de painel define ângulos de visão e uniformidade. A cobertura de gama dita quão vivos e fiéis os tons ficam em projetos criativos. O suporte a intervalo dinâmico amplia brilho e contraste em conteúdos compatíveis. As conexões determinam quantas fontes você acopla sem malabarismo. A ergonomia e o software de controle decidem se o fluxo de trabalho flui ou trava. Este modelo da LG chega com painel do tipo IPS em ultra alta definição, compatibilidade com HDR10, cobertura típica de 90% do espaço, DCI-P3, brilho de 300 nits, taxa de atualização de 60 Hz e tempo de resposta de 5 milissegundos, somando entradas DisplayPort 1.4 e 2 HDMI, base com inclinação, furação VESA e recursos de jogos como Dynamic Action Sync, estabilizador de pretos, modo leitura e Flicker Safe para reduzir cansaço ocular. Seja bem-vindo ao Review Produtos Online, o canal que traz análises detalhadas e imparciais para ajudar você a escolher produtos de alto desempenho e que realmente entregam o que prometem. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos próximos reviews. O link do produto está na descrição. Fique até o final, porque no bônus eu vou compartilhar um passo a passo de calibração rápida com alvos de gama, brilho e ponto de branco, perfis de uso por software e sistema operacional e um guia de nitidez de sistema para texto perfeito em diferentes plataformas. Agora, vamos aos 5 pontos positivos desse equipamento. Primeiro ponto positivo: definição real em ultra alta, com painel IPS que preserva ângulos e consistência. A matriz de 3840 por 2160 pixels em 27 polegadas produz densidade que deixa fontes finas e interfaces com aparência limpa, ideal para código, planilhas densas e edição de fotos. O painel do tipo IPS mantém cores e contrastes estáveis quando você move a cabeça ou compartilha a tela com alguém ao lado, reduzindo variações irritantes em tons de pele e cinzas. A combinação de resolução alta com IPS entrega uma base sólida para trabalho criativo, leitura e multitarefa com telas lado a lado. Segundo ponto positivo: cores amplas com DCI-P3 típico de 90% e suporte a HDR10. A cobertura ampliada do espaço cinematográfico permite visualizar vermelhos e verdes com saturação mais rica do que em telas limitadas a sRGB, útil para fotografia, vídeo e gráfico. A compatibilidade com HDR10 dentro do brilho típico de 300 nits melhora mapeamento de tons em conteúdos compatíveis e evita recortes duros em altas luzes. Para quem cria, isso significa pré-visualização mais coerente com o destino, desde que o pipeline de software esteja configurado para gerenciar cor corretamente. Terceiro ponto positivo: conectividade completa para estação de trabalho híbrida, com 2 HDMI e uma DisplayPort. O conjunto de portas permite ligar computador principal, notebook e um console sem trocas manuais de cabo. A presença de DisplayPort 1.4 garante handshakes estáveis em ultra alta a 60 Hz e espaço para recursos de profundidade de cor de 10 bits por via de 8 bits com FRC, dependendo da placa de vídeo. A saída para fones no corpo do monitor simplifica a rotina quando você alterna entre chamadas e música sem alcançar o gabinete. Quarto ponto positivo:
recursos de jogos e produtividade que reduzem atraso e melhoram visibilidade. O Dynamic Action Sync diminui a latência entre o sinal e a exibição, deixando cliques e movimentos de mouse mais imediatos em cenas rápidas. O estabilizador de pretos clareia sombras sem estourar os brancos, útil tanto em jogos quanto ao revisar vídeos com áreas escuras. O modo leitura e o Flicker Safe atuam para reduzir cintilação e ajustar temperatura de cor, suavizando sessões longas de texto. Tudo isso mantém o monitor versátil entre planilhas, edição leve e uma jogatina casual em 60 quadros. Quinto ponto positivo: desenho limpo com 3 lados de moldura fina, base ajustável em inclinação e VESA 100%. A borda discreta melhora a imersão e facilita setups com 2 monitores lado a lado. A inclinação, entre -5 e 15 graus, ajuda a acertar o eixo de visão e reduzir reflexos. A furação, VESA libera para braço articulado e elevação de altura, centralizando a tela na linha dos olhos e ganhando espaço útil na mesa. O conjunto em branco com traseira e base claras traz aparência leve que combina com home office moderno. Até aqui, o monitor mostra um pacote coerente de resolução alta, cobertura de cor ampla, HDR10 dentro do brilho típico da categoria, boa conectividade e um conjunto de recursos que atacam produtividade e uso misto com competência. Ao mesmo tempo, escolhas de projeto como foco em 60 Hz, base apenas com inclinação e software opcional para janelas em tela pedem entendimento e método para tirar o melhor, porque isso evita frustração em jogos competitivos muito rápidos, organiza cabos e garante consistência de cor cruzando aplicativos. Entender esses limites e acertos posiciona o produto no lugar certo. Tela principal para quem alterna criação e escritório, consome filmes em HDR básico e joga de forma casual com latência enxuta. Primeiro ponto negativo: taxa de atualização de 60 Hz limita a fluidez em jogos competitivos. Para títulos de tiro com foco em alta taxa de quadros, o movimento em 60 Hz não alcança a suavidade de telas de 120 ou 144 Hz. A mitigação é ligar a sincronização de quadros do driver, ativar o Dynamic Action Sync e priorizar jogos narrativos, de estratégia ou de corrida com frame pacing estável. Em troca, você preserva essa nitidez do ultra alta em mapas abertos e texto em interfaces, o que é bem-vindo em jogos táticos e simuladores. Segundo ponto negativo: pico de brilho de 300 nits coloca o HDR no patamar básico. O suporte a HDR10 melhora mapeamento de tons, mas não atinge impacto de telas com 500 nits ou mais. A dica prática é usar HDR em filmes noturnos e séries com gradações sutis e manter HDR desligado em desktop quando a calibração do sistema não estiver afinada, evitando aparência lavada. Para conteúdos de criação, trabalhe em sRGB ou DCI-P3 gerenciado e deixe HDR para revisão final de consumo. Terceiro ponto negativo: base sem ajuste de altura exige braço VESA para ergonomia perfeita. Sem elevação nativa, usuários mais altos ou mesas baixas podem sentir o pescoço forçando após algumas horas. Um braço articulado, padrão, 100%, resolve altura, rotação e profundidade, libera área útil e facilita girar a tela para retrato quando necessário. É um custo extra pequeno frente ao ganho de conforto e postura. Quarto ponto negativo: utilitário de janelas e controle na tela pode variar em estabilidade conforme o sistema. A solução On-Screen Control da marca agiliza splits e ajustes,
Porém, há relatos na comunidade de travamentos e lentidão em algumas versões do aplicativo em determinados sistemas. Se o software não agradar, as funções de dividir janelas do próprio sistema operacional e as teclas do monitor cumprem o essencial sem dor de cabeça. Manter o aplicativo atualizado ou desativar inicialização automática costuma resolver a maioria dos incômodos. Quinto ponto negativo: suporte à taxa de atualização variável não é destacado pela fabricante para este modelo. Algumas lojas citam compatibilidade com tecnologia de sincronização, enquanto material técnico de ficha do produto não lista oficialmente. Na prática, conte com os recursos de jogos já presentes, Dynamic Action Sync e estabilizador de pretos. E, se a sincronização adaptativa for indispensável no seu ecossistema, avalie um modelo com declaração explícita. Isso evita expectativa irreal e mantém a escolha alinhada ao uso real. Bônus com recomendações técnicas. No primeiro dia, ajuste a nitidez do sistema para 200% no Windows ou 2 pontos em MacOS para texto renderizado correto em ultra alta. Calibre, brilho em 120 a 160 nits para escritório bem iluminado e 80 a 100 nits para edição noturna, usando um site de padrões ou um colorímetro se disponível. Selecione ponto de branco em 6500 Kelvin e Gama 2.2 para uso geral, ativando o espaço sRGB no software quando publicar para a web e o espaço DCI-P3 quando trabalhar vídeo para cinema digital ou streaming compatível. No HDR, teste 2 ou 3 títulos e ajuste mapeamento de tons no aplicativo de vídeo, em vez de forçar no sistema. Para reduzir halos e reflexos, posicione a tela com luz lateral e mantenha o topo do painel na altura dos olhos. Use DisplayPort para computador principal e uma HDMI para console, deixando a segunda HDMI livre para notebook de convidado. No dia a dia, ative modo leitura à noite para reduzir fadiga e revise mensalmente o perfil de cor caso atualize drivers de vídeo. Conclusão: o monitor da LG traduz nitidez real em ultra alta, ângulos estáveis de IPS, cores amplas com DCI-P3 típico de 90%, HDR10 útil dentro do brilho proposto e conectividade que facilita a vida, e embora aceite limites naturais em 60 Hz, base sem altura e utilitário que pode variar por sistema, responde com método, ergonomia por VESA e ajustes de cor, tornando-se uma escolha tecnicamente sólida para quem quer trabalhar e criar com precisão, assistir a conteúdo com boa gradação e ainda jogar de forma casual com baixa latência aparente. E você, está pronto para ver seu fluxo de trabalho ganhar nitidez, seus ajustes de cor ficarem previsíveis e seus filmes em HDR soarem mais naturais, tudo em uma única tela? Conta pra gente nos comentários. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo review.